Bom dia, galera. Bom dia. Estamos aí junto aí. Desculpa a demora aí. Confirma para mim se o áudio está chegando bacana até os ouvidos de vocês. Se vocês estão escutando direitinho, deixa eu ver quem é que está aí online. Vamos lá. Bom dia, Alana. Bom dia, Felipe. Bom dia, Júlia e Stephanie. Eita, outra Júlia ainda não chegou por aqui, tá vendo? O intervalo deixou ela com preguiça. E o restante da turma também. É um prazer imenso, né, ter a oportunidade de vocês deixar eu entrar na casinha de vocês aí através desse momento eletrônico, né, esse momento online aí. E como eu tinha dito em sala, né, no presencial, a gente hoje encerra essa parte do capítulo 1, que falta somente as leis trigonométricas, né, a gente trabalhar sobre as leis trigonométricas. Quando for nas próximas aulas, a gente vai fazer só exercícios de revisão para a prova de vocês, que vai ocorrer na próxima semana, né? Na sexta-feira, na próxima semana, então a gente vai ficar fazendo revisões. No atual momento, a gente está livre, está com conteúdo em dia, tudo certinho, então não há necessidade da gente fazer aquela live especial, né, para se fazer a revisão da prova. O grande motivo é porque vocês na próxima semana, né, cairão na aula presencial, e aí lá no presencial eu vou fazer a revisão da prova para vocês durante as duas aulas. No caso, durante a única aula, né? Porque a outra aula vocês vão estar fazendo prova na sexta-feira. Então, durante a aula da terça-feira, a gente faz a revisão da prova numa boa, tá bom? Então, é bom que vocês não faltem. Vocês estejam lá presentes para poder aproveitar essa revisão. Se caso alguém ficar em casa, não se preocupe que mandaremos as fotos de todos os exercícios de revisão que a gente fizer lá. A gente manda a foto para vocês numa boa. Bom, a gente vai ficar conectado aí pelo Zap. Infelizmente, vocês sabem que fica difícil a conexão lá quando a gente vai tentar encaminhar. Como eu disse, eu acho que acredito que deve ser pelo meu aparelho mesmo, telefônico, não tem um aparelho telefônico de tanta qualidade assim, então acaba que está lá. Já tentei pelo computador, mas do mesmo jeito, não ajudou muito, né? Mas estamos juntos, vamos que vamos e vamos embora às leis trigonométricas. Para os demais colegas que faltaram, vocês repassem aí que a aula vai ficar gravada, ela vai ficar disponível aí na parte da tarde de hoje, lá no meu canal do YouTube, então é só dar uma passadinha lá e conferir, e também lá no nosso site, nosso espaço geométrico, ok? Vamos lá, feito o merchan, né? Falei demais, parecia um radialista falando. Rapaz, acho que eu vou botar meu currículo na rádio de Limoeiro. Tentar falar aí como um radialista, arrumar um programa de rádio. Ai, vamos embora. Eu acho que eu ia passar era fome trabalhando como radialista, porque essa voz não é essas coisas todas, não. Você vê os radialistas, tem aquela voz, bom dia, pessoal, barará, barará. Quando criança eu ficava brincando disso, né, imitando radialista. Então, para iniciar essa nossa aula, eu trouxe uma questão que eu fiquei devendo a vocês lá no presencial, que foi a questão número 3 do livro. Eita, não lembro agora a página, deixa eu abrir meu livro aqui para eu ver a página aí para vocês, mas é a questão de número 3. Mas deixa eu só conferir a página que eu digo a vocês. Aí lembrando, tá bom? Na prova de vocês, o conteúdo, claro que eu vou depois digitar e deixar tudo em formato para vocês, mas o assunto vai até o tópico 3 do capítulo 1, tá bom? Então, tópico 1, tópico 2 e tópico 3 do capítulo 1. Esse é o assunto que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos que vamos. Então, questão de número 3, página. Deixa eu ver qual foi a página. Eu acho que isso aí foi uma questão extra que eu trouxe para vocês. Vamos colocar aqui no livro. A questão número 3 aqui é diferente. Não, na verdade, ela é a questão 4, páginas 543. Tá bom? Na hora eu errei na digitação aqui, deixa eu riscar aqui. Deixa eu riscar aqui. Ó. Questão 4, página 543 do livro de vocês. Okay? Então, vamos responder ela aí. Vamos ver aí o que é que a gente trabalhou até agora dos capítulos anteriores. E aí diz o seguinte: Milena, diante da configuração
representada a seguir pede ajuda aos estudantes para calcular o comprimento da sombra X do poste. Para isso, ela informa que o seno de alfa é igual a 0,6. Calcule o comprimento da sombra X. E aí? Fala no chat aí, qual a saída da gente? Como é que a gente vai responder essa questão aí? Vamos lá, quero ver de vocês. Ou se quiser, pode abrir o microfone, só está nós 4 aqui. Puxa, avançou assim, voltam. Pitágoras poderia ser uma possibilidade, sim. Só qual é o detalhe? Por Pitágoras, a gente ia precisar desse cara aqui. A gente ia precisar do valor da hipotenusa. Então, a gente ia precisar da hipotenusa por Pitágoras. Precisa dessa hipotenusa para achar, já que ele não deu essa hipotenusa. Tá? Aí a gente iria aplicar Pitágoras se tivesse esse valor numa boa. E aí, qual é a saída? Bem, ele deu o valor do seno. Veja que, se ele deu o valor do seno, a gente tem como achar essa hipotenusa aí rapidinho. E achando a hipotenusa, a gente pode usar a ideia que Júlia falou aí, Pitágoras. Né? Então, por que eu posso achar a hipotenusa? Porque a gente aprendeu que o seno de qualquer ângulo será cateto oposto sobre hipotenusa. Aí ele deu o seno de alfa, disse que era 0,6. O cateto oposto a alfa a gente tem. O lado que está de frente a alfa a gente tem, é 10. E a hipotenusa é o que a gente vai encontrar. Fazendo a continha direitinho, ó, a hipotenusa está dividindo, vai para lá, multiplicando. E agora 0,6 está multiplicando, vem descendo, né? Ou seja, dividindo. Calculem aí para mim, 10 dividido por 0,6. A gente vê aí o resultado, vê quanto é que vai dar. 10 dividido por 0,6. Veja quanto dá aí, aproximado, não precisa ser o valor exato, não, tá bom? Aproximadamente 16. 16, né? Aproximadamente. Então, aproximadamente 16. Então, esse é o valor da hipotenusa. O que a gente estava precisando para aplicar a ideia que Júlia falou. Pitágoras. Pronto, 16,6, né? Pode ser. Então, no caso, amigão, se deu 16,6, o arredondamento aqui tem que ser para cima, porque o 6 ali, ele é maior do que 5. Então, aproximadamente 17. Tá bom? 16,6, aí é por conta daquele ponto 6, a gente tem que arredondar para mais. Então, a gente erra a questão aí. Aí agora é só aplicar Pitágoras. Ó. 17 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é igual, mais x ao quadrado. Fazendo a continha, 17 ao quadrado, quanto é? Vamos lá. 17 ao quadrado. 17 ao quadrado. Veja quanto dá. Vamos dizendo aí a mim. Isso, 289. 10 ao quadrado é 100. Aí o 100 está positivo, vai para lá negativo. Vai ficar 289 menos 100. Aí 289 menos 100 dá 189. E agora vocês vão calcular para mim aí a raiz de 189. Pode me dar o valor aproximado também. Aproximadamente 14. 14, né? Pronto. Então, x é aproximadamente 14. Beleza? Então, vejam que a gente conseguiu resolver facilmente. Na verdade, esse assunto não é um assunto tão difícil. Vocês vão ver aí. Por isso que eu disse que vocês vão tirar 10 nessa... Garanto aí. Tá bom? Vão tirar 10 numa boa, tenho toda certeza. Agora sim, a gente começa a ver as leis trigonométricas.
De início, a gente pode se perguntar, professor, que danada de lei trigonométrica é essa? Eu já facilito a vida de vocês. Na verdade, as leis... Oi, Felipe, pode falar. Volta lá, por favor. Volto. Né? As leis trigonométricas, elas surgiram exatamente para facilitar os nossos cálculos, ampliar mais ainda, na verdade, né? Principalmente quando se fala o valor do seno e cosseno. Ou seja, temos essas relações, que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, a tangente, seno dividido pelo cosseno. Então, a gente sabe dessas três relações. Porém, vai existir triângulos que a gente não... Você pode ficar, Felipe? Não, você vai ver que é para facilitar. Porque vai existir triângulos que a gente não vai conseguir encontrar o cateto oposto, por exemplo, de determinado ângulo, saber qual é o cateto, saber qual é a hipotenusa, né? Por exemplo, se eu tenho um triângulo equilátero, todos os ângulos aqui medem 60 graus, 60 graus, e todos os lados são iguais, que eu vou chamar de LL. Veja que nessa situação, se eu perguntar a cada um de vocês quem é a hipotenusa, ninguém vai me dizer, garanto. Quem é a hipotenusa? A gente não sabe quem é a hipotenusa. Porque qual é o conceito de hipotenusa? É um segmento de um triângulo retângulo que tem como seu ângulo oposto 90 graus e ele possui o maior dos lados, o maior comprimento nesse triângulo retângulo. E a gente vê num triângulo como esse que isso não é possível. Né? Não tem como a gente saber. A gente pode até encontrar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, porque em relação à ideia de cateto, é só lembrar da referência, que é o ângulo, a posição angular. Só que a hipotenusa, que é o ponto principal das relações anteriores, a gente não consegue encontrar em triângulos quaisquer. Seja ele equilátero, como eu estou mostrando a vocês, seja ele escaleno, seja ele isósceles. Então, fica difícil da gente encontrar. Na verdade, as ideias de cateto oposto e hipotenusa, ela só é utilizada em triângulos retângulos, que possuem o ângulo de 90 graus. E as leis trigonométricas, elas vieram exatamente para facilitar o cálculo desse seno aí, do seno e do cosseno, que não existe. Não é que não existe, né? Na verdade, é que é difícil encontrar a hipotenusa deles. Né? Ou seja, descobrir essa relação trigonométrica, né, nesses outros triângulos quaisquer. Por isso que as leis trigonométricas surgiram. Por isso que vai ajudar. Você vai ver, Felipe. Qual é a diferença? Vão ser mais formulazinhas para você decorar. Só que são aquelas fórmulas, essa, por exemplo, que é a lei do seno, ela é uma fórmula mais lógica, não é uma necessidade de vocês, eita, eu tenho que decorar isso. Não. Ela é uma questão de comparação. O que é que ela diz? Se eu quero calcular o seno de um triângulo qualquer, basta eu fazer a comparação. O lado daquele triângulo sobre o seno do ângulo oposto a ele é exatamente igual ao outro lado do triângulo sobre o seno do seu ângulo oposto. Por exemplo, se você observar na formulazinha, a gente tem aqui A sobre seno de alfa. E a gente vai ver, o A está aqui, o segmento A, e o ângulo oposto a ele é alfa. Então, se eu pegar e dividir o lado pelo seno do seu ângulo oposto, sempre vai ser igual ao outro lado, por exemplo, aqui, o B, sobre o seno do seu ângulo oposto. E assim sucessivamente, como você está vendo aí na fórmula. Então, é mais uma questão de comparação. E existe também um segredinho, como identificar o uso da lei do seno. Porque às vezes você está fazendo a questão, às vezes até um triângulo retângulo, mas você não consegue identificar que não teve informações suficientes para você usar as relações anteriores. Mas às vezes tem relação suficiente, ou seja, tem argumento suficiente para você utilizar a lei do seno. Como assim, professor? Se todo enunciado, ele te presentear, né, lá nos dados do enunciado, tiver o valor correspondente a dois ângulos, deixa eu anotar aqui, 2 ângulos, e o valor de apenas um lado, pode ir com fé, pode acreditar e com todo o gás, com toda a vontade do mundo,
que, quando se tem isso no enunciado, foi fornecido 2 ângulos e um lado, é porque a questão ela requer a lei dos senos. Ou seja, o caminho pela lei dos senos vai ser mais fácil do que você for buscar hipotenusa, cateto oposto, por aí vai. Então, quando isso se tem no enunciado, você consegue identificar e já começa a utilizar numa boa. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos a vocês de diferenciar entre lei do seno e lei do cosseno. Tá bom? Então, a gente começa a perceber. É mais uma comparação. Na prática, você vai ver que é bem facinho, bem bestinha a lei dos senos. Ok? Aí, além da lei dos senos, existe a lei dos cossenos. Aí muita gente pergunta, professor, e a lei da tangente? Né? A lei da tangente é divisão do valor do seno pelo cosseno. Tá bom? Então, por isso que não vai existir uma fórmula para a tangente. Por esse motivo também, é porque lá no comecinho do nosso conteúdo, quando a gente começou o semestre, eu disse a vocês, minha gente, eu prefiro que vocês memorizem que a tangente é seno sobre cosseno. Exatamente nesse momento onde a gente vai ter que realmente usar e abusar, porque se caso ele pedir a tangente de determinado ângulo, a gente vai ter que descobrir o seno e o cosseno dele para poder fazer a divisão. Na lei dos cossenos, você está vendo 3 formulazinhas, mas se você olhar bem elas, você vai ver que é a mesma fórmula. Eu só estou colocando, na verdade, eu só troquei a posição das letras, mas a fórmula é a mesma. Qual é a diferença que você vai observar? Entre elas, é tudo pelo referencial. Essa primeira tem como referencial o ângulo A. Já essa tem o ângulo B e essa o ângulo C. Então, por isso que mudou a posição das letras aí, por conta da referência, tá bom? Então, por conta da referência. Por quê? Esse primeiro cara, se você observar aqui, ó, esse primeiro cara, ele tem relação com o ângulo. Relação direta. O que isso quer dizer? O ângulo correspondente a esse primeiro cara é exatamente o ângulo oposto a ele. Isso está determinado na lei. As outras letras, ó, você pode trocar a ordem do jeito que for, que não vai interferir. Só que essa primeira é obrigado que você coloque o lado correspondente ao ângulo oposto a ele. Beleza? Então, se você quer saber o cosseno de A, qual é o lado ali que está oposto a A? É o próprio A. Né? E por aí vai. Tá bom? Assim como lei do seno, também existe um bisuzinho, né, uma dicasinha, que é bom você pegar para identificar na hora da questão. Muitos de vocês vão ficar se perguntando, professor, como é que eu vou saber que eu tenho que usar a lei do seno, lei do cosseno? Aí a gente já viu anteriormente, na lei do seno, o enunciado te fornece 2 ângulos e um lado. Aqui já é o contrário. Vai te fornecer um ângulo e 2 lados. Beleza? Então, se na questão tiver somente um ângulo e 2 lados fornecido para você, pode ter certeza que é a lei dos cossenos sendo aplicada. Bom, pode ter certeza que é a lei do seno que vai ser aplicada. Vamos ver nos exercícios, vamos ver nos exemplos, né? Vamos ver na prática, professor. E na prática eu trouxe questões do livro aí, página 555, para a gente pôr em prática esse conteúdo, tá bom? Toda essa parte teórica no livro de vocês também tem, é só você folhear aí da página 544 até 554, tá bom? Até 554, da 544 a 554, você vai ver aí esses conteúdos aí. Começa a partir da questão 13, tá bom? Aí você pode falar, professor, por que não fez a outra questão, aquela coisa toda? Estou fazendo aleatório aqui, determinando uma ordem para poder a gente perceber e diferenciar quem é a lei do seno e quem é a lei do seno especificamente. A questão 12, ela tem muito a ver com o assunto anterior. Praticamente não se usa leis nessa questão 12, está aí de enxerida. E aí, por isso que eu iniciei pela questão 13, né? E a gente vai vê-la aí, vamos trabalhar. Ó, em certa cidade, a igreja está localizada no ponto A prefeitura no ponto B e a livraria no ponto C, como mostra os pontos a seguir. Sabendo-se que a distância da igreja
a prefeitura é de 10 metros, então vamos colocar aqui. Igreja é A, né? E prefeitura B, então, ó, 10 metros. E a livraria cadê? 10 metros. E a distância da prefeitura à livraria corresponde a 15 metros. 15 metros. E que o ângulo formado por essas duas direções é de 60 graus. Então, a distância da livraria à igreja, que é X. Vê que questão maravilhosa. Vamos pegar a dica que a gente fez. Vocês é que vão dizer para mim. Eu tenho aí como dado, o enunciado só me deu 2 valores. 2 lados. Então, os 2 valores que foi dado para mim foram 2 lados e um ângulo. Qual das duas leis a gente vai utilizar para responder a questão? Qual das duas leis? Lei do seno ou lei do cosseno? Vocês vão dizer para mim. A gente viu os 2 bisus. Bom dia, Gabriel. Gabriel chegou agora, mas depois a aula ela está sendo gravada. Quando for hoje à tarde, ela está disponível no meu canal, tá bom? Canal do professor Otávio Rafael. Você pode conferir lá e ver o repeteco dessa aula na parte da tarde, tá bom? Totalmente grátis, sem você pagar nada por isso, tá vendo? Isso é o que é bom. E aí, galera? Responda para mim aí. Quem qual das leis trigonométricas que a gente vai utilizar nessa questão para responder o X aí, chegar no X? Eu tenho 2 lados e um ângulo. Eu informei isso na aula anterior. Estou vendo aí que vocês ficaram calados em dúvida. Vou voltar de novo para vocês entenderem. Depois eu volto para a questão. Veio? Voltar ao slide. Foi bom que o Gabriel chegou, dá para dar uma revisada, que a gente viu. Tá vendo? Então, a lei do seno, ela é aplicada quando a questão fornece para a gente 2 ângulos, aqui, ó, aqui embaixo, ó, 2 ângulos e um lado. Anota isso no caderno de vocês aí. Isso vai ser muito importante na hora da prova. Então, se foi dado 2 ângulos e um lado, não tem outra lei de se aplicar. Aplica a lei do seno que vai dar certo, você vai chegar na resposta. Agora, se o enunciado ele te der esse valor aqui, opa, volta. Se ele te der esse valor aqui, ó, um ângulo e 2 lados, você aplica a lei dos cossenos. Aí, com essa informação, eu pergunto a vocês. Essa questão daqui, a gente vai usar lei do seno ou lei dos cossenos? Me digam aí. Eu não vou nem perguntar o que é que vocês acham. Eu já tenho certeza que vocês sabem. Vamos lá, Alana, Felipe, Gabriel, que aproveitou e ganhou a revisãozinha aí. Júlia, vamos lá. Pode ligar o microfone se quiserem, minha gente, se acanhão. A câmera eu não exijo, não. Mas o microfone pode ligar. Não se preocupem, ninguém vai morder ninguém. Como eu já disse, ninguém... não existe, na verdade, no começo do ano, eu tinha comentado com você, não existe resposta besta, nem pergunta besta no âmbito da matemática, tá bom? Deixa eu ver aí, que ela não respondeu. Deixa eu ver... Não, é exatamente... Espera aí, 15, ele disse que era o quê? Da prefeitura? Ah, obrigado, Alan. Eu tinha invertido, né? Na verdade, a Alana, ela comentou aqui na questão, ó, deixa eu apagar aqui, que a gente inverteu aqui os valores. Na verdade, a prefeitura é B, né? E aí a distância, ele fala aqui, a distância da prefeitura até a livraria, que é C, é de 15 metros. Então, 15 metros tá aqui, obrigado. Aqui é o ângulo de 60, tá bom? E aqui é o nosso X. Beleza. Valeu mesmo aí. Mas a informação é a mesma. Tem 2 lados e um ângulo. Deixa eu olhar aí no chat. Deixa eu ver quem respondeu aí. Isso mesmo, Júlia. Se temos 2 lados e um ângulo, então não existe outra lei que a gente vai utilizar. A lei que vai ser utilizada é lei dos cossenos. Parabéns. Tá bom? Então, essa questão aí, ela se trata da lei dos cossenos. Lembrando que essa lei vocês vão muito utilizar a partir do ano que vem, talvez até esse ano já esteja aí
começando a utilizar, acho que não, mas no ano que vem eu tenho certeza que vocês vão usar no primeiro ano do ensino médio, na disciplina de física, tá bom? Lei dos cosseno, o professor vai falar muito. Lei dos cosseno, lei do seno também, vai utilizar bastante, porque vocês vão ver decomposição de velocidades. E aí as decomposições de velocidade necessitam dessas duas leis sendo aplicáveis. Okay? Eu não quero, ano que vem, escutar o professor de física de vocês dizendo que vocês não sabem disso aí, senão eu vou puxar a orelha de cada um, tá bom? Se eu escutar ele dizendo que não sabe. Eu faço questão de entrar na sala para dizer, mas o quê, rapaz? Lei dos cossenos, lei dos senos, você não saber? Então, vai lá, vamos aplicar a lei do cosseno. O que é que a lei do cosseno diz? A fórmulazinha, ela é a mesma. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos, deixa eu apagar aqui, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Aí agora é só a gente substituir. Esse primeiro termo aqui, que eu vou destacar de amarelo, é sempre o cara que está de frente ao ângulo. Eles têm sempre uma relação. Tá bom? Eles têm uma relação matemática. Então, é sempre o que está de frente a ele. Quem é que está de frente ao nosso ângulo aqui? O X. Então, no caso, no lugar do A, eu vou colocar X. E o B e o C vai ser exatamente os outros valores, que está sobrando aqui. Ó. Então, esse aqui é o valor de B, esse aqui é o valor de C. Então, 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de quem? 60 graus. E quem é o cosseno de 60? Você lembra lá daquela aulinha, na primeira aula, na aula anterior, que a gente cantou a musiquinha da Xuxa, né? Preenchendo a tabelinha lá do cosseno de 60, aquela coisa toda, né? Então, aquela musiquinha que a gente cantou, ela diz para a gente que o cosseno de 60 é equivalente a 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2, a gente vai substituir. Aí vamos lá, 10 ao quadrado, 100, mais 15 ao quadrado, dá 225, menos 2 vezes 10, que é 20, então 2 vezes 10 vezes 15. E vai dar o quê? 300 vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Aí aqui eu tenho 100 mais 225, dá 325. Menos, aí agora, ó, 300 dividido por 2. Vai dar 150. Então, 325 menos 150 vai dar 175. Então, o valor de x vai ser a raiz, aí é com vocês. Ó. Calcula para mim aí. Raiz de 175. Então, para mim aí, como dá o valor aproximado, o valor inteiro aproximado. Aproximadamente 13. 13, pronto. Então, tá aí a nossa solução. Beleza? Então, vê. Esse triângulo, como ele não é retângulo, isso é muito difícil a gente responder aplicando Pitágoras, por exemplo. Não tem como nesse triângulo. Então, só a lei que ia facilitar a nossa vida para responder. Parece ser grande, mas com muito treino, vocês vão desenrolar numa boa. Tá bom? Ó, a nossa aula já está perto de acabar, não vai até 10h45, não é isso? Então, já está pertinho de acabar, já são 10h41. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir que vocês, a tarefinha de casa, tá bom? Vocês deem uma lida no tópico anterior, né, tudinho nessa situação. E quando for na aula de sexta-feira, sexta-feira não vai dar para eu estar ao vivo, devido à aula presencial que eu estarei lá no pessoal do ensino médio. Mas... Sexta-feira a gente tem prova nas 3 primeiras aulas, professor. Vocês têm prova, né? Então, não vou nem passar a atividade. Eu ia passar, ia ser o exercício para complementar. Mas aí, na terça-feira, na aula presencial, a gente faz exercício de revisão. Tá bom? Mas, de antemão, eu já digo a vocês, a nossa prova, as questões, eu irei tirar do nosso
livro, tá bom? Então, eu irei tirar questões do livro, vocês vão estudar pelo livro direitinho. As questões do livro vai estar presente lá na prova. Quais questões, aí eu não sei. Na hora é que eu vou escolher ainda, vou selecionar, aquela coisa toda. Tá bom? Combinado assim? Tá. Então, ó, só tenho a agradecer a vocês de coração. Muito obrigado. Uma boa semana aí para vocês e boa prova na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.